Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o caos que está acontecendo na China e um pouco dos desdobramentos em relação a isso. Aqui em Washington, hoje de casa, muita neve lá fora, muita chuva, então é o dia de ficar em casa, até porque de bicicleta a gente pode cair no meio do caminho. Sejam bem-vindos. 250 milhões de contaminados nos últimos 20 dias. Esse é o número apresentado pelo governo chinês numa situação que se torna cada vez mais caótica, que apesar da Omicron ser uma variante do vírus menos agressiva do que as variantes anteriores, quando você tem um volume tão grande de pessoas que estão contaminadas, obviamente o percentual daquelas que vão ter complicações também aumenta consideravelmente. E um país que tem uma situação muito desigual de oferta de leitos de umas regiões para outras, ou seja, principalmente as regiões litorâneas, elas têm um desenvolvimento maior, não só de infraestrutura, de capacidade econômica, de capacidade universitária, de rede hoteleira, mas principalmente também de hospital. Então, desde o fim da política de Covid-0, que o Xi Jinping anunciou, quando semanas depois que ele foi confirmado para um terceiro mandato e protestos eclodiram por todo o país por conta da política de Covid-0, especialmente depois de um incêndio numa fábrica na província de Xinjiang, onde 10 pessoas que estavam trancadas lá dentro em quarentena, trabalhando, mas em quarentena, acabaram morrendo. Mas nos últimos dias, a explosão de casos deixa todo mundo alarmado, desde a Organização Mundial da Saúde aos países vizinhos e todo mundo, até porque existe um temor muito grande do que pode acontecer a partir daí. 250 milhões de contaminados nos últimos 20 dias é um número muito alto, obviamente, é um número absurdo, e a expectativa do governo chinês é que esse número vai aumentar ainda mais nas próximas semanas, colocando uma pressão inacreditável na rede hospitalar do país. Agora, uma das grandes críticas que são feitas por quem observa de fora, mas também por muitas pessoas dentro da China, é que grande parte da razão para isso é o fracasso no processo de vacinação. Quando você tem 250 milhões de contaminados e esse número pode chegar a 500 milhões nas próximas 3 ou 4 semanas, não tem rede hospitalar que sirva. E vacinar agora é uma situação altamente complexa devido ao alto grau de contaminação. O que a gente pode esperar? Primeiro, centenas de milhares de mortes, independente dos números que sejam dados pelo governo chinês. Quando você tem essa quantidade de mortos e notícias que já surgem sobre o acúmulo de corpos nos hospitais, nos cemitérios, nos crematórios, nós estamos diante de um número catastrófico de mortes numa pandemia que parece não abandonar a China, apesar de que lá atrás eles anunciaram para o mundo que eles foram os primeiros a solucionar o problema do Covid. O grave problema chinês de vacinação generalizada acabou alimentando isso e acabou alimentando principalmente o processo de morte dos mais velhos, que são os que não têm a vacinação em dia. Muitos no país tomaram apenas a primeira dose e inúmeras pessoas não chegaram a tomar nenhuma dessas doses. Agora, quais são os efeitos práticos para isso? Bom, além das mortes trágicas que vão acontecer no país, que já estão acontecendo, você tem primeiro um impacto humanitário muito grande. Segundo, você tem um possível impacto social muito pesado, porque essas mortes elas estão afetando diretamente a saúde mental das pessoas e as contaminações também. E enquanto no momento dado o choque desse aumento inacreditável de números, você não tem uma população que está disposta, nesse exato momento, a protestar pelos impactos que o Covid vem trazendo. Esses protestos eles poderiam acontecer a partir do momento que a situação se normalizasse um pouco. O governo chinês vem por meio de propagandas de rádio, de televisão, na internet, nas redes sociais, em tudo, falando que a situação vai se normalizar logo.
mas é muito difícil acreditar que existe uma normalização rápida dado esse cenário avassalador que está acontecendo. Um dos grandes problemas também é do grande plano do Xi Jinping de recuperação econômica e de recuperação da capacidade industrial do país. O país ele tem uma produção industrial completamente descentralizada. Você tem várias áreas do país que produzem componentes específicos e todos eles acabam se juntando em pontos e cidades de manufatura, onde essas peças elas chegam de 8, 10, 12 locais diferentes e aí elas fazem a parte final para que o produto seja vendido domesticamente ou exportado para outros países. Existe hoje um problema muito grave de distribuição dessa capacidade de matéria-prima por conta do alto número de contaminados. Isso não deve solucionar tão cedo e a expectativa de que 2023 será o ano de recuperação econômica da China está cada vez mais distante. Até porque nós não temos ideia de quanto tempo vai durar essa situação caótica que está acontecendo na China. A expectativa do governo chinês ela não condiz necessariamente com a realidade. Enquanto o mundo já atinge uma normalidade, e a China ela precisa, mais do que qualquer outra coisa, de um crescimento econômico forte e sólido para poder manter uma base de apoio ou de legitimidade em relação da sociedade em relação ao partido, eles sabem que manter o país crescendo economicamente, com empregos, com prosperidade, ao mesmo tempo garantir a saúde das pessoas, são pilares básicos para que o Partido Comunista ele consiga jogar algum tipo de legitimidade para que ele se sustente da forma que vem sustentando à frente do país. Agora, isso é uma situação nova para todo mundo, não só para essa geração chinesa, mas também para o próprio partido que nunca encontrou uma situação de crise como essa. Naturalmente, à medida que essas crises vão surgindo, alguns efeitos nacionalistas e narrativas nacionalistas elas também ganham força. Então, em paralelo às notícias que nós vemos de mortes e de contaminação alta, o governo chinês volta a falar um pouco sobre Taiwan, volta a exercitar um pouco a possibilidade que eu vejo remota de invasão em Taiwan e que isso acaba de alguma forma mexendo com os brios da população. Mas num país de 250 milhões de contaminados e centenas de milhares de pessoas que estão internadas nos hospitais, Taiwan é uma das últimas coisas que passam na cabeça das pessoas. A China ela pode perder uma capacidade importante de exportação no primeiro semestre do ano que vem. O preço dos eletrônicos pode subir em várias partes do país por conta dessa dificuldade de manufatura e dificuldade de conseguir peças básicas. As sanções americanas em cima de vários equipamentos necessários para a manufatura de eletrônicos já está em curso e isso acaba também dificultando a capacidade da China de obter essas matérias-primas. E há sempre uma disputa silenciosa e profunda entre Estados Unidos e China na busca dessas fontes em todo o mundo, principalmente de lítio, de níquel e de outros metais necessários para a composição de alguns dos principais produtos que são feitos na China, como painéis solares, baterias, etc, etc. Então o ano que vem vai ser um ano difícil e à medida que o ano é complicado para a economia chinesa, ele consequentemente se torna complicado para a economia global. E essa complicação para a economia global, ela afeta o preço dos produtos base, principalmente nas áreas eletrônicas, manufaturados na China, mas também afeta o apetite da China em comprar altos volumes de produtos de outros países, a não ser que sejam produtos de primeira necessidade. Nesse caso, o Brasil ele tem uma ligeira vantagem. Como ele exporta grãos, a China ela vem já há algum tempo estocando grãos por conta de análises internas do partido que determinaram que essa importação e estocagem de grãos acaba sendo necessário para o país. Seria isso porque eles estão eles já anteviam uma situação grave por conta do Covid. Havia também a especulação de que isso poderia estar ligado a alguma ação em relação a Taiwan, mas na prática é que o governo chinês ele sabe que a retomada do crescimento econômico vai ser muito mais difícil do que eles imaginavam e, consequentemente, o mundo inteiro vai se ver afetado com isso, principalmente a partir do primeiro semestre do ano que vem, dada essa dificuldade enorme do governo chinês em conseguir
segurar o avanço do vírus, vacinar grande parte da população e assim trazer um pouco de normalidade para a sua atividade econômica e social. Um abraço a todos.